Olá, sejam todos bem-vindos na nossa palestra 2 sobre o ciclo de palestras dos polos UAB do estado do Paraná. Agradecemos a presença de vocês agora aqui no YouTube e bem como aqueles que participaram ao vivo, onde nós tivemos aí nesta segunda, dia 6 de abril, conversando com o pessoal e eles postando bastante dúvidas. Nós tivemos a presença da doutora Taline ao vivo, ela é residente em clínica médica e está vivenciando aí essa pandemia lá no estado de São Paulo, residente da Unesp, e está conosco aí com um grupo de pesquisa para nos manter atualizados das informações necessárias na área médica para todos aqueles que tiverem com alguma dúvida. Por isso, eu convido vocês para participarem do nosso curso pela Unicentro, que é uma extensão dessas palestras, onde nós poderemos conversar pelos fóruns, nós teremos webconferência também com mais profissionais que venham aqui somar junto com a gente diante dessa pesquisa que nós estamos propondo de fazer sobre educação e saúde coletiva para o século XXI. Então, a nossa palestra de hoje é sobre a análise do cenário atual da pandemia Covid-19. Então, nós apresentamos um mapa do coronavírus. Esse mapa foi apresentado e tirado no dia 3, que foi o dia que nós realizamos o levantamento, né, para organizar a palestra. E nesse dia nós tínhamos um total, né, analisando aqui o mapa é só para ilustrar os pontos mais graves atuais da Europa, né, como nós já sabemos, a Inglaterra, a Espanha, Itália, e na América do Norte, os Estados Unidos, né, então fica bem nítido pelo mapa que são os locais de maior gravidade. E aí na tabela nós conseguimos analisar isso, né? Essa tabela nos traz aqui 1.324.000 pessoas contaminadas no mundo, 73.703 mortes até o momento, né? E esse quadro já aumentou agora, né? No dia de hoje que eu estou gravando, nós estamos no dia 8, já na madrugada do dia 8, tem um mapa que acompanha em tempo real do jornal The Guardian, que está nos apontando 85.396 mortes e pessoas acometidas com o vírus, 1.464.852 pessoas no dia de hoje, que estamos aqui gravando essa palestra para deixar à disposição de vocês, para quem não assistiu. Nós estamos regravando, eu e a doutora Taline, porque nós vimos que o áudio não estava bom durante a palestra, então nos prontificamos a fazer essa regravação de novo. Por isso que eu estou atualizando, tá? Mas não mudou muito o quadro, né? O Brasil ali é o primeiro que está sendo sinalizado, porque nós estamos nos analisando primeiro, mas não é isso, né, que a tabela indica, não é por isso que nós somos os primeiros a ter maior problema por enquanto. Por enquanto, quem está no ranking é os Estados Unidos, 351.000 pessoas já foram contaminadas, eles já tiveram 10.000 mortes, não superaram a Espanha, que estava com 13.000, e nem a Itália com 16, mas já estão muito próximos, né? Bem próximos aí de superar aí todos os demais países. Nós temos ali a França também, né, com 8.000, praticamente 9.000 mortes, e temos os países com maior número de casos e, né, nitidamente aí percebemos que a concentração é maior realmente na Europa. O frio pode ser um dos fatores, né? Eles estão agora saindo do frio. Quem está entrando somos nós aqui, né? Outro fator, por que os Estados Unidos têm muito caso? Porque eles têm muito teste, eles fazem testes até em drive-thru. Então, essa, né, estimativa, ela
pode ser que na Espanha, Itália, eles estejam praticamente com a mesma quantidade, mas não fizeram exame em todos. O Brasil também, timidamente, aí, está fazendo os exames e de forma tardia chega o resultado, né? São 10 dias na nossa cidade aqui a média para um resultado de um exame. Então, isso faz com que esses dados eles não acompanhem. Os dados é uma estimativa, é uma média, mas eles não são a realidade, né? Pontual. Isso com o tempo, depois de alguns anos, é que a gente consegue ter mais precisão e consegue trabalhar melhor com os dados, né? Sempre no passado, porque o presente é muito difícil de ser calculado. Então, seguindo aqui os nossos slides, no Paraná, no dia que eu tirei, dia 5, perdão, fazendo uma correção, né? Eu disse dia 3 de abril que eu tirei o mapa do mundo e foi dia 5, tá? Perdão. Foi um dia anterior à nossa palestra, dia 6. Nós temos, então, no Paraná, no dia 5, 10 óbitos e 445 casos confirmados. Paraná está lento, ainda bem, e esperamos que siga assim, porque se nós não tivéssemos realizado essas operações que o governo fez e que os prefeitos fizeram de conter a mobilidade das pessoas, e elas estivessem vivendo em aglomeros, como nos nossos dias a dia, com certeza o impacto seria outro, né? Muito maior. Então, o isolamento, e agora aos poucos, gradativamente, nós vamos retomando e ainda com muita cautela, né? Sobre questão de aglomero, que é assim mesmo que, né, a gente já tem nítida certeza que é pelo contato mesmo. Entre as pessoas, no ambiente, no ar, no contato onde se manuseia ou se manipula as coisas, é que a gente troca esse vírus e que é extremamente contagioso e resistente, tá? Ali também tem o quadro das cidades, né? Mas aí a gente com mais calma, vocês podem dar uma pausa e dar uma olhadinha, mas o certo é entrar lá no site da Saúde do Paraná, né? E ler diariamente ou para quem quiser acompanhar mesmo mais de perto. Então, retomando aqui, o que é o coronavírus? É da família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do corona foi descoberto 31/12, lá na China, e ele leva esse nome, Covid-19, justamente pelo ano que ele surgiu, né? Se estima que desde novembro ele já começou a circular e surgiu os primeiros casos, mas que foram abafados e somente ali na véspera do Ano Novo Chinês que estourou, né, o problema. Os primeiros coronas humanos, eles foram identificados pela primeira vez em 1937, mas só em 1955 que o vírus foi descrito como coronavírus em decorrência do perfil, né, principalmente na microscopia, parecendo em forma de coroa, essas esponjinhas que parecem umas esponjinhas, na realidade são formas que ele consegue grudar na nossa corrente sanguínea, né, e depois se multiplicar. Então, isso é algo que ele tem para facilitar e provavelmente por isso que ele consegue ter um número de contágio mais alto, né, pela própria característica dele, de conseguir se segurar em outro lugar muito rápido, né, e entrar dentro do nosso organismo e fazer a festa, certo? Então, nós temos, a partir disso, então passamos agora ao conteúdo que eu tirei da cartilha do Ministério da Saúde, que são questões pertinentes que a gente tem que retomar e não esquecer, e não só agora, mas como todo o inverno, principalmente, e oxalá que seja para toda a vida, que a gente tenha esses cuidados, que muitas vezes a gente que tem uma concepção de Anvisa, eu sempre brinco, né? O meu olhar é de
vigilância sanitária. Então, às vezes, coisas que as pessoas estão achando, nossa, super legal, estão se divertindo, eu estou vendo ali um monte de troca de vírus, né? A gente tem essa percepção do mundo invisível muito fácil. Então, o que parece que a gente é fresco, que a gente é nojinho, não é nada disso, é porque realmente o nível de consciência que a gente tem desse mundo microscópico é muito aguçado, então não tem como aprovar determinadas situações. E aí, então, vamos dar uma olhada de como ele é transmitido, né? Aperto de mão, espirro, tosse, gotícula de saliva, catarro, objetos em superfícies contaminadas, celular, mesa, maçaneta, brinquedo, teclado, enfim, tudo aquilo que está no nosso dia a dia e que ao mesmo tempo que eu passo a mão numa maçaneta e eu já pego meu celular e assim, né, vou para um computador de uso coletivo, num laboratório de informática e não tomo as medidas importantes que são fazer a higienização, passar um paninho com álcool, né, sabendo que aqueles ambientes são tão frequentados, e isso tudo faz a diferença no caso do coronavírus e de outros tipos de vírus, né? Mas a diferença, como eu ressaltei agora no início, pelo próprio formato do corpo do coronavírus, nós percebemos que ele tem mais facilidade realmente de se instalar em outro organismo, no caso, o nosso. Quais são os sintomas, então, do coronavírus? Nós temos os principais: febre, tosse e dificuldade de respirar. Esses três nós precisamos tomar bastante atenção quando surgirem, certo? Então, é o primeiro alerta. Os demais, eles são muitas vezes consequência de como o meu organismo fica debilitado por causa de se ocupar em eliminar o vírus, né? Por isso que a febre surge no nosso corpo, porque os nossos anticorpos estão ocupados se reproduzindo em massa, em grande escala, para poder dar conta, né, do problema. E com isso a gente se desidrata, com isso vem a febre alta, com isso vem a diarreia, às vezes vem o vômito, um vai sendo consequência do outro. Mas esses três sintomas, não. Então, estou com sintomas, o que eu devo fazer, né, de gripe? Se você estiver, independente do que seja, de que tipo de vírus, influenza, corona, vamos nos conscientizar que preciso de 14 dias, tá? Para ter o tempo de isolamento domiciliar suficiente para não estar repassando para outras pessoas. Procurar o hospital de referência com falta de ar, mas não deixa para ficar 2, 3 dias. Está com falta de ar, vai para o hospital, porque eles podem fazer os exames, pode fazer pelo menos uma radiografia e ver a situação do seu pulmão, né? Ver de que forma que ele está. Há um caso de coronavírus na minha família, como que eu faço esse isolamento domiciliar? As pessoas com o diagnóstico, né, já preciso, distância mínima dos demais de pelo menos 1 metro, né, até em ambientes públicos se fala em 2 metros. No quarto usado para o isolamento, manter as janelas abertas para circular bastante o ar, porta fechada, limpando a maçaneta frequentemente com álcool 70 ou paninho com água sanitária. Não usem água sanitária direto, sempre diluam. Lembrem-se que a cada um balde, aqueles baldes de 5 litros, você dilui uma tampinha de água sanitária e você pode usar aquela água que ela vai matar qualquer coisa, tá? Porque ela é tóxica, então não exagerem nem no álcool, nem na água sanitária, né, no cloro. Só que são esses dois, para matar qualquer coisa que vocês imaginarem. Sempre brinco, né, com as pessoas em termos de limpeza de casa. Às vezes, né, alguém que eu contrato, ou eu mesma vou explicar para alguém, eu falo, gente, protocolo Anvisa, cloro primeiro e álcool depois. Primeiro você mata e depois você ainda esteriliza, certo? Então agora isso entra em todas as casas. Eu fico muito feliz por isso, em saber
que, né, existe toda essa mobilização de consciência sanitária sobre esses problemas. O que precisa estar separado? O lixo, né? Deixa uma lixeirinha dentro do quarto já para descartar todos os papéis e coisas que, né, que a pessoa usa e que se alimentou, guardanapo, lencinho de papel, sempre deixem ali, façam a lixeirinha, nem que for improvisada com um balde, com um outro recipiente, um pote, qualquer coisa, mas improvisem esse lixeira, depois fechem, né, certinho e já levem direto para o descarte. Toalhas de banho, garfo, faca, colher, copo, outros objetos, né, usados pelo paciente, tudo separado, lavar separado. E até a louça, né, aquilo que usou, copo, talher, coloca numa bacia, também dilua água sanitária, já coloca ali direto, é super eficiente. Você, quem for lavar depois não vai ter perigo de contágio. Sofás, cadeiras, não compartilha, e se usou ali, higienizar, é paninho com água sanitária ou é o álcool. Os móveis de casa precisam ser limpos com frequência com álcool 70, né? Aí sempre, né? Não é só agora, né? Eu reforço isso. Conduta para a pessoa contaminada, utilize máscara o tempo todo que estiver circulando pela casa. Se for preciso cozinhar, usa máscara, mas evite, né? Ainda mais se outras pessoas forem consumir a sua comida. Peça para as outras pessoas fazerem pelo bem delas. Toda vez que usar o banheiro, lavar bem as mãos e higienizar tudo que você usou no banheiro. Passar ali um álcool, né, com uma toalha de papel ou a própria paninho que você tenha ali na torneira, uma maçaneta onde você pegou, né? Você já sai higienizando para deixar caso sua casa só tenha um banheiro. Como se proteger, né? O que a gente tem que fazer? Como se proteger, né? Várias dicas aqui do Ministério da Saúde. Lavar com frequência as mãos até a altura dos punhos, tossir, né, se protegendo, para não espirrar e as gotículas para o ambiente, evitar tocar os olhos, nariz, boca com as mãos não lavadas. Isso é tão difícil, a gente não percebe, mas tocamos o nosso rosto, né, coçamos o nariz, o olho 1000 vezes por dia e não percebemos. Mantenha a distância das pessoas de cerca de 2 metros, principalmente as que estiverem espirrando. Evite abraços, beijos, aperto de mão, adote esse comportamento, é, evitando esse contato físico, dê um sorriso, acene, né, com a cabeça, demonstre para a pessoa com o olhar que você está feliz por ela estar ali, mas não toque, né, na pessoa principalmente se ela tiver gripada, mas se ela não tiver, a gente já entendeu que o coronavírus grande diferencial dele é contaminar sem sintoma, então vamos evitar. Higiene com frequência o celular, os brinquedos das crianças, não compartilhe objeto de uso pessoal, mantenha os ambientes limpos, ventilados e se estiver doente, evite o contato com outras pessoas, né? Principalmente idosos, doentes crônicos, tenha consciência. E quem corre mais risco? Pessoas acima de 60 anos, né? O que a gente já está vendo aí todo dia a mídia bater, precisamos cuidar da terceira idade, as pessoas com doenças crônicas, diabetes, problemas cardiovasculares, e público, né, que nós recomendamos prioritariamente que não viaje, que não frequente cinema, shopping, shows, outros locais com aglomeração, quando voltar, né? Porque a gente ainda está praticamente com tudo isso suspenso. Orientação, esse grupo a ficar em casa, não sair para não ficar vulnerável aos lugares por onde passa. Caso utilize medicamento contínuo, é para entrar em contato com o médico, né? No caso de ampliar as receitas, principalmente porque senão tem que ir na farmácia, como eu falei, eu até citei, eu tive que ir na farmácia por remédios controlados que eu preciso pegar para minha mãe, né? Então,
é preciso ter essa cautela de poupar, que eles fiquem indo em lugares que, inclusive farmácia, né? Que é um lugar ali de muito trânsito de pessoas doentes. Vacinação contra a influenza é extremamente importante tomar vacina, porque ela vai prevenir Covid? Claro que não. Covid-19 não existe vacina, mas ela vai prevenir que você não pegue as outras gripes. Inclusive, o influenza é muito forte. Se você não está imunizado, aí a vacina você tem que tomar todo ano, ela dura para um ano. Ela não dura para sempre, como muitas outras, né? Então, precisa atualizar sim. Quem puder fazer a vacina sem depender de esperar a sua vez no sistema, né, único, eu aconselho que vá. O valor, é como se diz, o custo-benefício vai valer a pena. Ali está, inclusive, falando sobre o 136, né, para entrar em contato com a Secretaria da Cidade, né, de Saúde da cidade onde você mora, que é esse canal de contato. Quando usar máscara, principalmente, né, para quem está com algum sintoma, é isso, né? E mais algumas recomendações em relação à máscara. Quando usar a máscara, né? A máscara, se estiver tossindo, espirrando, para evitar transmitir para as outras pessoas. Para pessoas saudáveis, usar a máscara quando estiver junto com uma pessoa doente. Façam as máscaras caseiras, não comprem as máscaras dos profissionais, porque já está em falta. Tem máscara também que você pode reutilizar, que é só sua, pode lavar, pode limpar. Então, procure essas alternativas, né? Após usar a máscara, descarte, lave as mãos. E lembre-se que né, de cirurgia para profissionais de saúde, deixe para os profissionais. Mas agora tem recomendação de usar máscara mesmo sem nada, para evitar mesmo, né? Não ficar respirando o ar e daqui a pouco absorver o vírus. Sim, mas use algo que não prejudique o sistema de saúde, né? Que não comprometa. Eu mesmo tenho saído uma vez por semana, desde que começou, né, o problema da pandemia, e eu uso sim máscara. Eu fui na farmácia comprar remédio que tinha que ir lá, não tinha como pedir. Então eu fui de máscara, um lugar óbvio, e para um local, né, com casos de Covid. Hoje em dia é difícil até falar onde não tem, né? Mas a gente sabe, eu tenho que ir para a Itália, eu tenho que ir para os Estados Unidos, que são países, né, Espanha, que estão ali estourando agora. Primeiro, mude a data, né, se puder, que só se for algo muito inevitável. Segundo, quando voltar, o que que acontece? Voluntariamente, 7 dias após o desembarque, reforçando todos esses hábitos de higiene que nós falamos, e apresentou algum sintoma de gripe, corra, né, para o isolamento domiciliar e para evitar contaminar outras pessoas. Esclarecer a importância desse isolamento social neste momento, vamos deixar aqui também aquela projeção que é feita e que fica muito claro por que estão sendo tomadas essas medidas atualmente, né? Uma pessoa infectada em 5 dias sem distanciamento, ela vai contaminar em 5 dias 2 pessoas e meia, 30 dias 406 pessoas. Uma pessoa infectada com 50% cai, né, para 1,25, cai pela metade. 30 dias depois nessa projeção, seriam 15 pessoas infectadas. Então, é nesse sentido, imagina, de 15 para 406 em 30 dias. Então, no mínimo 30 dias, nós ficaremos aí sob um resguardo, sob cuidados, para que depois, como eu falei, aos poucos, nós vamos voltando aí a esse contato, certo? Então é importantíssimo não esquecer que isso não é à toa, isso não é uma posição política, isso não é pretensão de derrubar governo, de levantar governo, isso é uma precaução para uma crise epidemiológica, certo? Além disso, o que que eu preciso saber para evitar o contágio? Lavar as mãos com água e sabão, a gente já falou, né?
Além disso, isso é mais um reforço, né, que a gente já passou, tanto para evitar quanto prevenir o contágio. Evitar aglomerações, manter os ambientes bem ventilados e não compartilhar objetos pessoais de forma alguma, né? Isso tudo vai ajudar muito a prevenir o problema. A gente tem aqui uma dica antes de entrar na entrevista com a Thaline. Nós temos aí esse aplicativo do SUS. Antes de procurar, teve sintoma, entre no aplicativo, faça o relato para o Ministério da Saúde, que ele vai providenciar o rastreamento do seu caso e para retornar a ligação para vocês, como eles estão dizendo. Eu estou fazendo a propaganda, mas eu não sei se funciona, né? A gente tem um certo receio de tudo aquilo que é 0800, aplicativo, de muita gente, né? Mas claro que não, a gente tem que, no principal sintoma que é a falta de ar, procurar o hospital mesmo, procurar o médico, né? Procurar uma assistência à saúde, não demore. Falta de ar é sintoma de perigo. No caso do coronavírus, é fatal. Então, pense, né, em ficar alerta mesmo, certo? Então, eu convido agora para vocês acompanharem a entrevista com a doutora Thaline. Ela é residente em clínica médica da Unesp em Botucatu, é a nossa participação especial dessa palestra. E eu selecionei 12 perguntas lá do nosso blog, eesaude.com, né, lá com o Blogspot, e ela estará respondendo para vocês. Na nossa webconferência houveram várias perguntas que ela também respondeu ao vivo, e o que eu peço para vocês é que ou postem aqui a mensagem no YouTube, para que a gente possa responder alguma dúvida diante do que vocês quiserem perguntar, ou, melhor ainda, entrem no curso, que depois da entrevista eu ainda vou falar um pouquinho dele para vocês, tá certo? Grande abraço a todos e até o final da entrevista. Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Thaline e eu vou começar a resposta das perguntas que vocês encaminharam pra gente, certo? Número 1. Jéssica, isso que estava falando para minha mãe. Será que este vírus não seria o mesmo do H1N1? Pois 4 sintomas comparados com a gripe batem com o Covid-19, pois eles colocaram este nome apenas pelo fato do vírus ter formato de coroa? Assim, o H1N1 e o Covid, eles são vírus distintos, de famílias diferentes. Sempre que temos um micro-organismo, são feitas sequências de identificação de várias características dos vírus, para dividi-los em grupos. Aqueles que têm algumas características semelhantes, por exemplo, podem ficar na mesma família, ainda que eles tenham diferenças entre si. O H1N1 e o Covid-19 nem da mesma família são. Eles são realmente diferentes em vários aspectos. O fato dos sintomas serem semelhantes entre si ocorre pois as duas doenças são causadas acometendo o sistema respiratório, certo? Então tá bom, vamos para a próxima. Fernanda. Se eu começo a apresentar os sintomas, não só a falta de ar, eu posso tomar algum medicamento para febre e dor, levando em conta que a recomendação é ir ao hospital somente em último caso? Sim, Fernanda. Né? E todos os que estão ouvindo, caso a gente apresente sintomas leves, como febre, tosse, dor de garganta, coriza, podem e devem ser adotadas medidas como o tratamento domiciliar, que inclui desde o isolamento e as medidas de suporte, porque não há um tratamento específico para o vírus, isso é o seu sistema imunológico que vai combater. O que pode ser feito é tratar os sintomas, por exemplo, tá com dor, com febre, vai ser feito uso de analgésico e antitérmico, como o paracetamol e a dipirona. Porém, reforçamos que caso haja persistência dessa febre, ela não estiver melhorando com o uso do antitérmico, ou falta de ar, uma respiração muito rápida e curta, devemos sim procurar o atendimento médico, tá bom? Número 3. Em relação às crianças, pode-se considerar que a imunidade de uma criança é alta, porém ela é uma boa condutora do vírus? Vamos lá. As crianças, elas podem sim ser acometidas,
E sim, a maioria desenvolvem sintomas leves. Ainda não temos uma resposta concreta do motivo pelo qual as crianças têm uma melhor resposta. Por ser um vírus novo, os estudos ainda estão em andamento para melhor compreensão de, qual característica ali do sistema imunológico ou de composição mesmo que difere entre os adultos e as crianças para que eles tenham essa resposta um pouco melhor. De qualquer forma, essa criança sendo infectada, mesmo que ela tenha sintomas leves ou seja assintomática, elas podem transmitir os vírus. Além disso, nem sempre as crianças compreendem e aderem às medidas de isolamento e higiene de forma tão precisa quanto os adultos. Então, por isso a importância, do fechamento das escolas e do cuidado dessas crianças por parte dos responsáveis. Vamos para a quarta, feita pela Graziele. Gostaria de saber se realmente a doença Covid-19 pode ser agravada se a pessoa tiver asma. Sim, acredita-se que as pessoas portadoras de asma, bem como outros problemas respiratórios, têm um maior risco de desenvolver as complicações caso sejam infectadas pelo novo coronavírus. Porém, caso a asma seja controlada, é provável que a doença siga um curso de forma semelhante ao paciente não asmático, sem que isso contribua de forma significativa para uma maior gravidade. O grande problema seria numa asma descontrolada. Isso sim aumenta o risco de uma pior evolução, Então, por isso a importância do tratamento contínuo, e do segmento dessa asma. Número 5, enviada pela Natália. Estamos todos muito assustados com essa nova doença, com medo do que está por vir nos próximos dias, pois sabemos que o nosso sistema de saúde não pode comportar a quantidade de infectados caso o número continue a aumentar. Quais os medicamentos que devemos tomar quando surgir os primeiros sintomas? Se eu tiver uma gripe normal, posso tomar medicamentos mesmo ainda não sabendo se é Covid-19? Pois sabemos que até uma gripe normal, quando não tratada corretamente, pode evoluir para quadros mais graves. Outra questão: as crianças são ou não um grupo de risco? Bom, caso os sintomas sejam leves, como a gente já explicou ali, tosse, febre baixa, coriza, dor de garganta, devemos optar sim pelo isolamento domiciliar e o tratamento realizado deve ser apenas sintomático, com paracetamol ou dipirona, nos casos de dor ou febre. Não existe um tratamento ainda específico contra o vírus. Observar, se evolução para algum sintoma grave, como dificuldade para respirar, uma respiração rápida e curta, febre persistente, buscar o atendimento. Em relação ao grupo de risco, não, as crianças não são inclusas nesse grupo, que é composto principalmente pelos idosos, pacientes com problemas cardíacos, hipertensão, diabetes, problemas respiratórios, imunossuprimidos, certo? As crianças não compõem esse grupo. Pergunta número 6. Compartilho da mesma dúvida que a Fernanda. Surgiram várias notícias para restringir alguns medicamentos comuns no tratamento da febre, dor de garganta e falta de ar, principalmente em relação ao ibuprofeno. Alguns sites informaram que não há nenhum estudo que comprove o agravamento quando utilizado o ibuprofeno. Neste caso, há alguma informação concreta quanto ao uso do ibuprofeno? Se houver, quais as complicações ao utilizá-lo? E quais os medicamentos que poderiam ser indicados para substituí-lo? Bom, ainda é um cenário de incertezas em relação a muitas interações entre o coronavírus e diversas substâncias. Não existem estudos suficientes referentes aos efeitos dos anti-inflamatórios, que é a classe a qual pertence o ibuprofeno. O posicionamento atual é de que não há contraindicações formais. Porém, ainda assim, a orientação inicial é que é preferível fazer o uso de paracetamol e de pirona mesmo, como substituto no lugar, porque eles vão tratar tanto o quadro de dor quanto o quadro de febre, certo? Porque independente da interação com o coronavírus, que a gente ainda não sabe se é prejudicial ou não nesse contexto, os anti-inflamatórios eles já têm efeitos colaterais mais importantes, como por exemplo acometimento de trato gastrointestinal, da função dos rins. Então, inicialmente, para quadro de dor e quadro de febre, é preferível o uso de analgésico simples, certo?
Número 7, enviada pela Ângela. Vimos até aqui que o vírus causador do Covid-19 já sofreu mutações. Com base nos seus estudos, há possibilidade de daqui a algum tempo o mundo passar por outra pandemia ainda mais letal? Ângela, as mutações, elas são imprevisíveis, não só do Covid, mas todos os vírus, eles podem passar por esse processo, a gente não tem como prever quando e como elas vão ocorrer, e a todo momento a gente está sujeito que mutações dessa forma, né, que acabem infectando seres humanos e gerando uma pandemia possa acontecer. Não é algo que a gente consegue prever e que a gente fica aí suscetível realmente a qualquer momento. Não temos essa resposta, certo? Número 8, enviada pela Angélica. Sabemos que o Covid já circulava no mundo. Quando ela surgiu? Já havia alguma vacina? Qual o processo para os atuais pesquisadores desenvolverem uma vacina para o atual Covid-19? Os coronavírus, eles são uma família ampla. Alguns deles infectam seres humanos. Eles são conhecidos, esses tipos, né, que infectam os seres humanos são conhecidos desde a década de 60. Alguns já causaram epidemias, como por exemplo o SARS-CoV em 2002, o MERS-CoV em 2012, mas a epidemia atual é causada por um vírus novo, um mutante dessa família que surgiu no final de 2019, então por isso que ele chama Covid-19, com esse sufixo. Em relação às vacinas, elas ainda estão em desenvolvimento, né? Tem vários países aí nessa corrida, inclusive o Brasil, para tentar desenvolver essa vacina. A gente ainda não tem uma previsão, né? Porque depende muito do início dos testes e do resultado desses testes, certo? Pergunta número 9. Do Arlindo. Gostaria de saber se a pessoa com rinite alérgica se enquadra no grupo de risco para a Covid-19. Não, as pessoas com rinite alérgica não estão incluídas no grupo de risco. Número 10, da Rosângela. As pessoas que contraíram H1N1 podem ter sérios problemas maiores se contraírem o Covid-19? Um ponto importante, né, em relação à vacina da gripe, então, do H1N1, que inclusive foi adiantada e a gente pede que as pessoas, né, comecem a se vacinar. É importante porque diminui os casos desta doença causada pelo H1N1, que é confundidora em relação aos sintomas do Covid, que também é uma doença que pode necessitar de internação hospitalar em um momento em que os serviços já estão sobrecarregados, e apesar de ser um pouco mais raro, pode sim haver sobreposição aí dessas infecções, ou por exemplo, um paciente que infecta pelo H1N1, interna por conta disso, está no processo de recuperação, vai lá e infecta pelo Covid, né? Então, a importância aí de se vacinar para que esses quadros não sejam sobrepostos e que você não seja cometido pelo H1N1 em um momento de uma sobrecarga aí dos serviços de saúde, certo? 11, pela Sandra. Pessoas que contraíram o Covid-19 e se curaram, se contraírem novamente, os sintomas seriam iguais? A gente ainda não sabe, Ângela. Não é possível saber com certeza se a infecção pelo coronavírus ele confere uma imunidade permanente. Começaram a ser feitos aí os primeiros estudos com as pessoas que foram infectadas para avaliação do desenvolvimento de anticorpos, né? Mas a gente ainda não sabe qual que é essa taxa e se as pessoas, elas, né? Que porcentagem dessas pessoas que já pegaram que podem reinfectar novamente pelo mesmo vírus, mas de forma geral, caso ocorra essa reinfecção, o padrão é de que seja um quadro semelhante, sim, porque vai novamente ali atacar o sistema respiratório, certo? Vamos para a última pergunta, número 12, da Daniele. Com relação à pandemia do Covid-19, será que haverá uma vacina que vai nos proteger contra esse vírus? A intenção é que sim, Daniele. Elas estão em fase de desenvolvimento em vários países, inclusive aqui no Brasil. O problema é que a gente não tem uma previsão ainda para quando a gente teria essas vacinas, certo? Então é isso por hoje. Vamos encerrando por aqui. Muito obrigada a todos que mandaram as perguntas.
Agradeço imensamente a participação da Thaline, nossa médica residente em clínica médica, que é justamente a área que vasculha as melhores formas de tratamento, procura encontrar cura mesmo das doenças. Então, é a área que nós devemos procurar quando a gente quiser um caminho mais seguro, mais preciso para diagnósticos. Muito obrigada pela participação, muito obrigada por entrar no nosso curso também para participar lá do fórum e continuar vendo as perguntas. É um plantão, né, do grupo de saúde aí da Unesp de Botucatu. E agora, para encerrar, eu venho falar para vocês do nosso curso de Educação em Saúde Coletiva para o século XXI, começando hoje, ele começa hoje, dia 8, e ele vai até dia 10 de maio. Vocês terão 4 aulas para assistir, com várias atividades, vídeos, leituras, e no final de cada aula um fórum, que nós estaremos lá junto com vocês, tá? Para responder, além da Thaline, né? Nós teremos aí a participação especial numa webconferência dia 13 de abril, do Rafael Delova, que é advogado, militante de direitos humanos, criador do grupo Direito, Política e Sociedade e palestrante. Tem aí um currículo extenso na área pela luta dos direitos humanos e vai falar sobre essa ótica, pensando na nossa situação da legislação. Por isso que a nossa entrevista se chama Saúde Coletiva e Legislação em Tempos de Pandemia. Então, com o Rafael, nós estaremos conversando e pegando as dúvidas no momento que surgem, as questões para que eles respondam. Eu vou ter uma entrevista dirigida com algumas perguntas direto para cada um. E o doutor Luiz Eugênio Portela de Souza, é da Universidade Federal da Bahia, professor do Instituto de Saúde Coletiva, grande referência e tanto de participação, mesmo de construção da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco, que eu já tive a oportunidade de participar de eventos e é realmente importantíssimo que a gente consiga acompanhar essa área da saúde coletiva, né? Pela luta que se tem para que a saúde seja sempre prioridade, né, de um país. Porque nós percebemos aí o que respinga, né, por meio daquilo que entra em desequilíbrio. A saúde entra um pouquinho em desequilíbrio, já causa tudo isso. Então, imagina se fosse algo, né, de uma proporção que não conseguíssemos controlar. Ainda por enquanto, corremos atrás de vacina, de tratamentos, mas a gente nunca, né, tem previsão do que pode vir aí para o nosso futuro. O que nós sabemos é que a prevenção é o melhor caminho. Então, eu conto com a participação de vocês, teremos aí a honra de estar entrevistando as nossas grandes referências, tanto na saúde coletiva quanto na questão dos direitos humanos. E para fazer a inscrição, vocês acessem licom.unicentro.br. Do lado direito, acima do seu monitor, terá um link, né, de acesso. Se não tem cadastro, faz o cadastro muito rápido, com RG, não, nem RG precisa, com CPF e o seu e-mail, telefone, pronto. Tenho acesso para participar do nosso curso, que estarei à disposição de todos até aqui. Aguardo todos vocês para que nós continuemos lá nosso trabalho, os nossos estudos. E agora, claro, que eu quero agradecer a todos os parceiros, todas as pessoas presentes nesse nosso evento, que iniciou lá com a Universidade Estadual de Maringá, promovendo aí uma mobilização para que os polos fizessem seus planos de ação estratégico, né, num momento como esse, já que nós estávamos confinados. E aí surge esse evento que envolve, além da UEM, alunos da UIPG, alunos da Unicentro, da UniOeste e da Unila. Agradecimento a todos que eu, né, pude constatar ali nas inscrições que estavam presentes.
E com esse agradecimento me estendo a todos os polos que participaram, né, que registraram aí que tinha alguém presente na cidade, agradecendo Apucarana, Açaí, Cascavel, Céu Azul, Congoinhas, Bela Vista do Paraíso, Cianorte, Cruzeiro do Oeste, Curitiba, Diamante do Norte, Engenheiro Beltrão está em peso no nosso ciclo de palestra, Faxinal, Flor da Serra do Sul, Goierê, uma pausa de novo, está em peso pelo número de inscrição que a gente tem, Guarapuava, Itambé, Ivaiporã, Jacarezinho, Laranjeiras do Sul, Londrina, Maringá, Medianeira, Nova Santa Rosa, Palmeira, Panambi, Pato Branco, Pinhão, Prudentópolis, São João do Ivaí, Reserva, Tamarana, Telêmaco Borba, Sarandi, Ubiratã e Umuarama. Meus maiores agradecimentos, se não fossem toda a mobilização de vocês, nada disso seria possível de acontecer. Então, muito obrigado por toda a iniciativa que vocês tiveram de nós nos reunirmos em tempo e espaço diferente para falar de educação, para fazer educação, para deixar o conhecimento vivo. Um grande abraço.